Olá, muito boa tarde. Eu sou a Márcia Pereira e eu tô aqui nessa tarde para compartilhar uma palavra no seu coração. Uma palavra que eu vou ministrar hoje no culto da minha igreja e eu senti desejo de vir compartilhar um pouquinho com você. Eu quero resumir ao máximo que eu puder essa mensagem e ela se encontra lá em Daniel, capítulo 6. Se você quiser ler aí na sua casa, eu não vou ler o texto porque eu vou resumir bastante em 10 minutos essa história. Uma história bem conhecida, Daniel na Cova dos Leões. Você deve conhecer, né? Até as criancinhas conhecem a história de Daniel, uma história muito linda que fala muito aos nossos corações, né? Uma história de fé, uma história de um homem de oração, de um homem fiel, de um homem que amava Deus. E esse Daniel, ele foi levado para a Babilônia juntamente com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando ele tinha aproximadamente 17 anos, era um jovem, foi levado lá para servir ao rei. E a palavra do Senhor diz que uma das características de Daniel é que ele amava Deus. Quando ele chega na Babilônia, ele decide não se contaminar com o manjar do rei. Então a Babilônia simbolizava o mundo e Daniel, um jovem ainda, ele decide não se contaminar. E quantos de nós, né? Nessa fase da juventude é uma fase que geralmente, né, a gente tem uma dificuldade de se manter fiel a Deus. Aconteceu isso comigo, né? Na minha juventude, fui levada para o evangelho com a minha avó, me levava para a igreja quando eu tinha 7 anos de idade. Aos 16 anos eu aceitei Jesus, me batizei, mas foi logo após o meu batismo eu já comecei a sentir prazer, desejo pelas coisas do mundo e acabei me afastando do evangelho, me afastando do Senhor. Hoje eu louvo a Deus porque eu tinha alguém que orava por mim, né? E eu estava falando com Deus e o Senhor falou no meu coração que as nossas orações são sementes. Talvez você esteja orando por alguém, né? Alguém aí da sua casa, alguém da sua família que está afastado, que um dia já conheceu o evangelho, mas se afastou da presença do Senhor. Mas se você está orando por essa pessoa, não desista de orar. As suas orações são sementes. Daniel também, além de ser alguém que amava a Deus, Daniel era um homem de oração. A palavra do Senhor diz que Daniel também era um homem fiel, era um homem que tinha um espírito excelente, né? Quando ele está lá na Babilônia, o rei pensa em constituir Daniel, né, sobre todo o reino. Havia ali entre eles alguns homens, né, que estavam por cabeça ali, né, mas o Senhor decide constituir Daniel acima de todos eles. Quando o rei ele percebe, né, a dedicação de Daniel, como ele era fiel, como ele era leal, como ele tinha excelência nas coisas que ele fazia, ele decide constituir Daniel. E todas as vezes quando a gente começa a se destacar, se levanta a inveja, né? E Daniel começa a se destacar lá na Babilônia e se levanta a inveja contra eles. E esses homens que invejaram Daniel, eles começam a procurar uma brecha, né, para derrubar Daniel de alguma forma. Ali a inveja, né, eles não suportaram ver Daniel crescendo, se destacando, né? Tem até uma historinha, né, que eu já vi muitas pessoas contando que um vagalume, né, uma cobra, ela corria atrás de um vagalume para tentar pegar esse vagalume e por muito tempo esse vagalume fugiu dessa cobra, mas um dia ele decide parar e perguntar para a cobra: mas por que você quer me devorar? Se eu não faço parte da sua cadeia alimentícia, eu nem tenho carne, por que você está querendo me devorar? E aí a cobra olha para o vagalume e ela fala: porque o teu brilho me incomoda. Então, quando a gente começa a brilhar, a gente começa a se destacar, né? O nosso brilho incomoda muitas pessoas, né? Inveja. E aí a inveja desses homens, eles pegam e eles querem derrubar Daniel de alguma forma. Eles procuram alguma brecha, né, na vida de Daniel para derrubá-lo e eles não encontram. A palavra do Senhor diz que eles não encontram nada. Eles não encontram nenhuma brecha na vida de Daniel e eles vão procurar então na lei. Eles falaram assim: nós não podemos derrubar esse Daniel, né? O único jeito de nós derrubarmos ele, puxar o tapete de Daniel,
É procurando na lei do seu Deus. Ele sabia que Daniel era fiel a Deus, que Daniel amava a Deus, que Daniel era excelente a Deus, que Daniel era fiel a Deus, que Daniel era um homem de oração. E eles então começam a vigiar a vida de Daniel. E eles percebem que Daniel era um homem que orava. E ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele não escondia de ninguém que ele orava. Ele orava com as janelas abertas, né? Ele não tinha vergonha, né? Como muitos jovens hoje têm vergonha de orar, de carregar uma Bíblia. Daniel, ele não se envergonhava. E Daniel fazia as suas orações 3 vezes ao dia. Eles falaram, então é nesse ponto que nós vamos derrubar Daniel. E eles montam ali todo um plano, né, maquiavélico ali para acabar com Daniel. E eles vão, falam com o rei e eles maquinam, né, um plano, um decreto ali para derrubar Daniel. E o decreto era o seguinte, que ninguém podia fazer uma petição durante 30 dias a um Deus que não fosse ao rei. Não podiam, né, fazer nenhum tipo de oração, só podiam orar diante do rei. E o rei, sem saber, porque o rei amava Daniel, gostava de Daniel, ele nem imaginava que ele estava fazendo esse plano para derrubar Daniel. O rei concorda, ele assina o decreto, e um decreto assinado por o rei, ninguém podia revogar, nem o próprio rei podia revogar esse decreto. E a palavra do Senhor diz que quando Daniel, ele fica sabendo do decreto, a atitude de Daniel diante do decreto, a palavra do Senhor diz que Daniel, ele foi orar como era de costume. Olha algo que eu aprendo aqui. Daniel, ele não deixou para buscar o Senhor quando o problema apareceu. Mas Daniel, ele foi orar como já era de costume fazer. Muitas vezes nós deixamos para buscar a Deus quando os problemas aparecem. Muitas pessoas só vão buscar a Deus quando a coisa já está difícil demais. Mas nós precisamos aprender, como Daniel, ter uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de busca, ser alguém que busca o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar, não é só orar quando o problema aparecer, mas nós temos que ter uma vida de oração. Eu quero falar um pouquinho sobre a oração. A oração, ela não é um ritual vazio e nem uma fórmula mágica para resolver problemas. Ela é o lugar onde o coração humano se encontra com o coração de Deus. Quando oramos, não estamos apenas pedindo coisas, não estamos apenas pedindo coisas, mas estamos construindo relacionamento. É na oração que abrimos a nossa alma, derramamos as nossas dores, compartilhamos alegrias e ouvimos a voz suave do Pai, que nos guia mais do que mudar circunstância. A oração transforma quem ora. Aleluia! Ela nos fortalece, nos enche de fé e nos lembra que nunca caminhamos sozinhos. Olha que lindo! Daniel, ele foi orar. Ele não foi orar porque o problema apareceu, mas ele já era alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que orava. E quando Daniel lhe ora, né, ele coloca a sua situação diante do Senhor. Ele podia ir lá falar com o rei, né, porque o rei amava Daniel, né, mas Daniel não foi falar com o rei. Daniel foi falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando Daniel apresenta a sua causa diante do Senhor, a oração de Daniel não impediu que Daniel fosse lançado na cova. Daniel, ele precisa ir para a cova, mas muitas vezes eu quero dizer para você que as nossas orações, ela não nos livra de passarmos pela cova, mas as nossas orações, mesmo estando na cova, Deus está conosco. Diz a palavra do Senhor que Deus envia um anjo lá na cova e Deus dá um grande livramento para a vida de Daniel. Eu quero deixar essa mensagem para o seu coração, já está acabando meu tempo aqui, né? Só resumindo a história de Daniel, que nós possamos aprender com Daniel, ter uma vida de oração e uma intimidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nessa tarde você
Aprenda a buscar o Senhor pelo que Ele é, em nome de Jesus.